Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Cardoso, estou aqui na FEBARD, famosa FEBARD, com o pessoal do Rua 21, um coletivo maravilhoso no qual eu tenho o privilégio de fazer parte, né? Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre sobre o meu trabalho, sobre o meu projeto, né? E agora eu vou dar início falando um pouco sobre quem eu sou, né? Como eu falei, meu nome é Beatriz Cardoso. Eu danço desde que eu me entendo por gente, desde meus 3 anos de idade. Minha família sempre apoiou bastante, né? Eu sempre fiz bastante aula, atividades físicas no geral, isso sempre foi muito importante. E eu venho principalmente do balé clássico, né? Aos 3 anos eu comecei com o balé, mas não exatamente o balé, era a expressão corporal, junto de uma companhia da FATEC, que era uma professora incrível, que ela fazia diversos espetáculos aqui no Rio de Janeiro e também fora, pelo Brasil, na realidade, era uma companhia bem grande. Agora eu já não me recordo o nome, porque são muitos anos, infelizmente, eu não tive nessa conexão toda, mas eu participei de espetáculos muito grandes, né? E acho que foi isso que me fez também continuar e querer fazer esse tipo de trabalho, querer participar sempre de grupos grandes de dança. E nessa época eu aprendi frevo, eu aprendi o balé, eu aprendi algumas coisas de alongamento, né? Também participei desses espetáculos de contemporâneo, porque eram espetáculos de balé contemporâneo, né? E dança moderna. E, assim, foi muito legal, porque foram trocas muito incríveis, tanto com pessoas bem mais velhas, que faziam parte desses coletivos, mas também de crianças da minha idade, né, de 3, 4, 5, 6 anos, que foi mais ou menos nessa época. E foi muito legal, porque eu tinha vários amiguinhos, eu praticava padedê, eu fico lembrando disso, que eu e meu amiguinho de 5 anos de idade praticávamos padedê, né. E isso foi, assim, um começo para que eu fizesse o que eu estou fazendo hoje em dia. E aos 8 anos de idade, eu comecei com as aulas bem regulares de balé clássico mesmo, e isso perdurou até pouco tempo, até meus 23, agora eu estou com quase 26, né? Então realmente foi um longo tempo. E nesse meio tempo, eu também tive vários anos praticando bastante balé contemporâneo, né? Tive os meus próprios estudos de dança, que basicamente me faz ser quem eu sou também hoje em dia, né? Esse estudo acadêmico, mas também todo o meu estudo paralelo através de, principalmente, vídeos, né? Até porque eu nunca tive muitas conexões com outras pessoas da dança, foi uma coisa muito minha. E simplesmente eu aprendi principalmente dancehall, twerk, muito de danças como dança do ventre, dança indiana, que eu gosto muito, que eu uso muitas referências de mãos e braços, né? Mas essas danças, né, como um todo. E quando eu já estava mais adolescente, assim, eu comecei a explorar, né, de fato, mais essas danças. Mas o meu contato mesmo com a dança, como eu danço hoje em dia... Deixa eu reformular isso. Vou reformular isso. Esse meu contato, deixa eu pensar. Mas o meu contato de dança, como é hoje em dia, ele veio só a partir de 2017 para 2018, no qual eu conheci algumas pessoas, e assim, nos rolezinhos, né, daqui do Rio, que depois dos meus 18 anos eu comecei a sair e fui conhecer as pessoas, né. Infelizmente, não frequentei a FEBARD nos melhores anos, mas ouvi extremamente falar da FEBARD enquanto ela estava fechada, né? E isso também fez muita parte da minha iniciação como dançarina, como eu sou hoje, né? E isso tem a ver com as pessoas que eu conheci na época, que eram b-boys, principalmente, e naqueles treinos do MAN, né? E também o pessoal dos grupos que eu participei, participando do BR Ninja, do Pocket Show Project, e também com todas as pessoas que eu trabalhei no metrô, né? E principalmente em relação ao que eu faço hoje em dia e como é a minha dança, né? O balé e as danças de rua, o hip hop, o break principalmente, se juntaram muito nessa época porque eu também precisei começar a trabalhar. Então, quando eu comecei a trabalhar, tudo isso se juntou e hoje em dia todo o meu estilo de dança se baseia nisso, né?
principalmente. Técnicas que vêm do metrô, que vêm da rua, até porque não só de chão de linóleo sobrevive a bailarina de rua. Então, infelizmente, ou muito felizmente, eu pude desenvolver outras técnicas que acrescentam e muito na minha dança, na forma com que eu faço as minhas coisas hoje em dia, né? Então tem toda essa junção do balé clássico desde criança, tem um pouco também da ginástica, né? E em relação ao circo, né, que é uma parte também muito importante e que eu vejo de várias formas na minha vida, ela vem assim, quando eu era mais novinha, existia um explorar do alongamento por causa do balé e tudo mais, mas também uma admiração a atletas que eu tentava imitar, né? Depois, mais velha, eu comecei a treinar um pouco mais a minha flexibilidade, né? Também, novamente, inspirada por esses atletas que a gente vê na TV, só até porque não que eu pudesse fazer muitas coisas. E estava muito ocupada com balé. E crescendo, né, com essa referência desses atletas, eu cheguei a fazer aulas de ginástica olímpica durante um tempo. Isso também me ajudou a continuar treinando quando eu fiquei adolescente, né, que eu fiz essas aulas quando eu era criança, dos 8 aos 10, dos 8 aos 9, 10 por aí. E disso eu continuei usando o alongamento, as técnicas de parada de mão, né, as técnicas de força para treinar. Juntei com a yoga e fui continuando treinando junto com o balé, o alongamento. E aí, quando eu comecei a trabalhar com dança, a oportunidade de entrar para fazer aulas de circo vieram na minha vida e felizmente eu tive um instrutor durante um bom tempo, no qual eu pude absorver muitas coisas. E daí eu fiz introdução tanto de acrobacias no geral, né? Porque na realidade é uma introdução geral ao circo. Você faz uma preparação para o seu corpo para que você possa fazer as acrobacias, todas essas coisas. Daí em 2020 eu passei o ano basicamente todo treinando, né? E eu fiz introdução tanto à portagem quanto tecido e parada de mão, né? Principalmente para poder também fazer as funções de portagem. Bom, falando sobre o quesito trabalhar no metrô, né? Que também foi o que me trouxe para esse coletivo. O metrô, ele apresentou coisas muito boas para mim, assim também como coisas um pouco ruins, né? A gente sabe que como mulher negra, né, a gente sofre um certo tipo de preconceito bem escrachado na realidade. E é muito complicado quando você apresenta algo que as pessoas não estão esperando, né? Eu chego no metrô para apresentar uma função de balé clássico junto com as acrobacias, né? A gente vai juntando tanto a dança quanto movimentos circenses, principalmente de contorcionismo. As pessoas às vezes me veem com essa roupa, com esse casacão, com esse cabelo, quando a gente estava sem máscara, de piercing, e acham que, sei lá, eu vou fazer barulho no vagão, vou bater em pessoas, vou, assim, esbarrar, né? Fazer alguma coisa, arruaça no metrô. E daí, toda vez que eu abro minha boca para falar assim, olá pessoal, nós somos bailarinos clássicos e viemos aqui apresentar uma sequência para vocês, as pessoas fazem literalmente assim. Eu vi milhões de vezes e eu sou míope. Eu vejo as pessoas surpresas. E assim, isso é um pouco complicado porque às vezes essa surpresa também vem de uma cara meio que de então quero ver. Você vai fazer isso mesmo? E assim, como artista, isso é um pouco complicado, porque as pessoas acham que por você estar no vagão, você é menos. Por você ser mulher, você é vagabunda. Eu ouvi isso. E não só uma vez. Que por você
estar no vagão apresentando algo, você está pedindo, você está mendigando. Não que isso também seja algo que vai te depreciar como pessoa, mas te encaram como algo muito ruim, né? Isso é muito complicado, porque você está no vagão para apresentar algo que vem de dentro de você, que você ama fazer e que você gostaria que as pessoas também se divertissem com isso, né? Tanto que a gente sempre chega no vagão e fala: podemos? Vocês permitem? Vai incomodar alguém? Vai ser um problema? Alguém pode estar com dor de cabeça, tem algum neném dormindo ou alguém está muito cansado. Então a gente vai lá e faz isso. Mas as pessoas simplesmente têm um pensamento tão fechado, tão complicado, que dificulta muito esse contato, né? Principalmente em relação àquela voz linda do metrô que vem assim: apresentações artísticas estão proibidas dentro dos vagões. Gente, quantas vezes eu não tive que ficar lá em pé, esperar essa voz passar e vendo a cara das pessoas assim, tipo, tá proibido, hein? Ou ter que ouvir isso assim que a gente pede permissão, falar assim, que, por exemplo, você já no vagão, você chega e pede, a gente sempre pede permissão, podemos, pessoal? Tudo bem? Aí vem uma pessoa que eu não sei pra que faz esse comentário. Ah, mas não tá proibido? Bom, a gente acabou de ouvir, né? Tem uma voz no metrô que fica gritando isso, inclusive. Mas eu estou te perguntando se eu posso. Assim, porque o espaço é público, né? E cada vagão é um vagão e as pessoas ainda apreciam a arte e gostariam de, quem sabe, ter isso no vagão delas, né? Felizmente, fui muito agraciada de poder me apresentar 99% das vezes em que eu entrei dentro de um vagão, porque não existe gente tão pau no cu assim. Mas enfim, fui agraciada de poder me apresentar, porque as pessoas abrem o espaço, né? Mas infelizmente também ouvi muitos impropérios. Tive que discutir no vagão várias vezes porque eu fui insultada, porque meus colegas foram insultados ou porque nós fomos indevidamente tirados do vagão. Uma situação, aliás, três situações. Uma vez, uma senhora simplesmente olhou para nossa cara e falou assim: mas vocês estão fazendo o que aqui? Vocês são quem? Vocês sabem quem eu sou? Simplesmente porque a gente pediu licença e perguntou se a gente podia. Ela se exaltou e quem ela era? Não sei. Ela é apenas mais uma passageira que, influenciada por essa voz que fala algo que nem verdade é, porque 1000 artistas não se apresentaram, aquele palco vive vazio. Eu conheço todo mundo que faz. Todo mundo não vou mentir, mas 90% das pessoas, porque eu passei quase 2 anos, quase todos os dias ali dentro, passando 12 horas ali dentro, pra ouvir que eu sou vagabunda, que eu não faço nada. Pra ouvir nego falando isso de professor de história, pra ouvir de uma pessoa que não tem uma formação, o único respaldo dela era ser mulher de militar, que eu sou vagabunda, que eu não tô fazendo nada. Mas o que vocês não sabem às vezes sobre artistas de metrô é que são as pessoas que mais se esforçam nesse Brasil, porque, meu amor, pra você ter a coragem de você ir lá falar com os outros, você tem que estar precisando. Você tem que querer muito e confiar muito no que você faz, porque só assim. Mais do que isso, são pessoas que estão em busca de algo muito maior do que aquilo. Existem pessoas que vão pro metrô e que felizmente conseguem oportunidades muito grandes, assim como eu. Eu pude participar de filme, eu pude participar de clipes, eu pude mostrar meu trabalho em outros lugares do mundo a partir do que foi gravado, sabe? Eu não precisei nem sair daqui, mas meu trabalho foi, sabe? E vejo outros artistas tendo oportunidades incríveis, como gravar seus discos ou ter seus projetos saindo do papel porque alguém viu e abraçou.
né? Eu vejo artistas podendo dar a comida pro filho porque estava lá. E isso é uma das coisas que mais acontecem. Eu pude ver eu mesma colocando a comida dentro da minha casa por causa do meu trabalho no metrô. E isso são coisas muito importantes que os artistas passam todos os dias e que as pessoas que simplesmente chegam no metrô e falam: ah, vocês são vagabundos, ah, o que você está fazendo aqui, ah, o que você faz aqui é besteira, não sabem. E nunca passaram, porque a pessoa que passa dificuldade e que tem que ir lá fazer algo sobre isso, não fala isso de uma pessoa que está dentro do vagão. Usando sua voz, o seu talento ali para fazer algo melhor da vida, porque histórias reais de pessoas que não roubam e que não passam fome porque estão lá dentro do vagão. Pessoas que saíram do crime porque foram pro vagão. Histórias reais de não só pessoas que puderam sair do país por causa disso, que fizeram seu ganha-pão ali e foram. São oportunidades que o metrô, o transporte público, o trem, né, também podem dar. A rua, os flash mobs de rua, quantos artistas também nos flash mobs de rua. Os flash mobs de rua, inclusive, são algo muito interessante porque, num certo tempo, a gente pôde simplesmente se apresentar, tudo certo. Daqui a pouco tinha um problema porque, todo mundo passando lá todo dia. Ah, não, porque hoje vocês estão roubando. Todo dia. De quinta a domingo. Passou um tempo, começou essa voz do metrô. Então na rua, mesma coisa, a apresentação não pode? Ah, então agora vocês estão roubando. Estão vendendo droga. Um grupo inteiro, depois de ter acabado de se apresentar no bar, revistado, para saber se a gente tinha droga. Ninguém tinha nada. A gente estava trabalhando na rua, né? Mais uma vez. Mas tudo bem, né? Todo dia lá. Mas naquele dia a gente estava roubando e estava com droga. Tudo bem. Mas assim, é isso, sabe? A relação transporte público, rua, com os artistas é muito complicada e a gente resiste cada dia que passa, né? Principalmente em relação à pandemia. Foi muito complicado, a rua também bem deserta, as pessoas com medo de entrar em contato com a gente. Mais uma vez, em relação ao metrô, não só a hostilidade em relação à voz, porque as pessoas ouviam essa voz e ficavam acuadas de que a gente fizesse a apresentação, de que elas sofressem, elas tivessem consequências ruins em relação a gente estar fazendo a nossa apresentação. Algo não está certo aí, né? Existe aí um double standard bem complicado, né? Bom, entrando na parte do circo, toda essa caminhada de inspiração e toda essa vontade que eu sempre tive nelas finalmente culminaram no fato de que eu pude ter esse instrutor e eu pude treinar durante basicamente um ano, né? Todas essas coisas de circo, principalmente desenvolver a parada de mão, que eu sempre achei muito interessante, usar o contorcionismo, que eu já vinha estudando, né? E isso veio principalmente porque, bateu pandemia e eu já queria entrar para trabalhar na rua, assim como os flash mobs, né? Para trabalhar na rua fazendo flash mob, mas também com circo. Eu tenho alguns amigos que também são do circo, mas principalmente das acrobacias e da portagem. E foi muito legal porque eu comecei a treinar, né, com esse instrutor, um espaço bem preparado, ali em Tomás Coelho, no Cesac. E rapidamente, justamente por causa desse preparo todo em relação à dança, eu consegui fazer, né, os movimentos, né, e adquirir toda essa técnica. Mas é claro, tudo isso tem toda uma base, e no caso, isso é o que é o meu projeto, né, você conseguir desenvolver o seu corpo para que você possa fazer tudo o que você queira. Mas isso tudo com a introdução do circo, né? Que é uma dinâmica muito mais divertida e mais interessante do que vamos para academia para criar força, músculo, o que seja. E aí, o que acontece? Todos esses treinos
eu também levei pra rua, né? Mais uma vez, eu consegui usar tudo isso que eu aprendi fora na rua. E mais uma vez, também sofri preconceitos e eu vi impropérios e também conheci muita coisa, né? Felizmente, desenvolvi minhas habilidades trabalhando, o que foi muito legal, porque eu também precisava. E levando pra rua, eu conheci uma outra parte também, que foi trabalhar em sinal. Porque, bom, todo mundo sabe que a gente sempre tem os menininhos lá fazendo seus malabares, todo mundo conhece, né? Mas você também tem muitos outros artistas de circo, né, fazendo esse tipo de trabalho. E principalmente na América Latina, a maior parte dos artistas de circo estão na rua, né? Você vê muita gente da América Latina fazendo função de circo, seja aqui pelo centro, seja pela zona sul, seja pela zona norte. Eu atuei muito na zona norte, né, ali também em Vicente de Carvalho. Tive gente do... Isso foi uma história muito interessante, inclusive. Eu, no dia anterior, eu estava no metrô com os meus amigos, dançando balé, o pessoal fazendo break, a gente faz acrobacias também. E aí, no dia seguinte, eu estava com o meu instrutor fazendo função de circo no sinal. Veio um cara de carro, passou e falou assim: você não estava ontem no metrô dançando balé? Eu falei: estava, e hoje eu estou aqui sendo jogado pra cima, fazendo função de circo. Ele falou: pô, muito maneiro, gostei de ver. Eu falei: realmente. E é muito louco ter esse reconhecimento e essa dinâmica de trabalho, né? Como artista de rua, a gente tá num lugar, tá no outro, e as pessoas nos veem, as pessoas estão acompanhando. E aí é aí que a gente vê que a gente não tá fazendo qualquer coisa, né? Que a gente tá realmente trazendo alguma coisa pra rua, que a gente tá fazendo algo. E é também disso que a gente tem que nos valorizar como artistas de rua, porque a gente faz um trabalho difícil e a gente faz também um trabalho diverso. E as pessoas realmente prestam atenção, elas veem a gente nesses espaços. E eu imagino que esse seja um cara que goste de ver isso, e é por isso que ele lembrou de mim. E viu: ah, você estava lá, mas você também está aqui hoje. E é sobre isso. Todo artista de rua, acho que é assim, a gente está lá um dia, mas está aqui outro, e está fazendo outra coisa no outro dia. E, assim, isso é uma história. Mas, infelizmente, eu também passei por coisas um pouco complicadas na rua, né? Teve gente jogando coisa. Foi bem chato, assim, jogando papelzinho, sabe? Teve gente passando e xingando: ah, vai fazer alguma coisa da vida. Mais uma vez sendo chamada de vagabunda. Quando eu tô trabalhando. Todo sentido da vida, né? Também ouvi, sei lá, assédio sexual, assim, sabe? Infelizmente. Tanto no metrô quanto na rua. Na rua foi um pouco pior, porque a pessoa passa de carro e aí ela se sente no direito de falar coisas um pouco piores. No metrô, a gente tem que encarar certos olhares ou pessoas te dando dinheiro assim: olha, é só pra você, tá? Gostei muito da sua arte. Ou, ai, faz de novo, mas faz um negócio mais assim, não faz balé não. Eu faço o quê no vagão? Tá me vendo fazer abertura. O que mais você quer que eu queira? O que mais você quer que eu faça? É difícil, né? Acho que talvez você precise ir num outro lugar. Talvez num clube de strip, uma coisa assim. Elas estão trabalhando com isso. No vagão eu tô mostrando balé, mostrando acrobacia, mostrando outros estilos de dança, mostrando habilidades, assim, que não estão relacionadas a algo que não é pra ser ali. Então, tenham noção. Mas enfim. Aí agora, linkando isso tudo pra minha proposta de projeto, o que acontece? Eu ouvi de muitos amigos assim: ah, não, porque eu me lesionei. Ah, porque isso acontece muito, né? Trabalhando no metrô, na rua a gente se lesiona. De verdade, assim, já vi gente se machucando muito feio. Eu me machuquei muito feio várias vezes por causa do metrô freando, do metrô indo muito rápido, enfim, que seja. A gente assume o risco de estar lá dentro, mas nada justifica freagens muito fortes, eles simplesmente correrem em percursos que não correm, então acontecem lesões, né?
E daí eu ouço meus amigos falando tudo isso, ou pessoas que não têm a ver com a dança nem com a arte, falando, ai, mas eu não consigo fazer nada, ai, porque eu não aguento, ai, porque não dá, ai, porque eu não posso. Gente, tanto dança quanto circo, a única coisa que você precisa fazer é deixar o seu corpo começar a fazer o que ele precisa, sem se machucar, né, principalmente, mas com calma, paciência, outro com o que você gosta. Até porque o seu corpo não vai fluir com o que você não gosta. A gente funciona assim, não adianta. Porém, ninguém está impossibilitado, a não ser que você simplesmente vire paraplégico. Entendeu? Não vai ser uma lesão que vai te impedir de fazer circo, não vai ser uma lesão que vai te impedir de dançar. Não vai ter essa desculpa, galera. A todos os meus amigos, não tem essa desculpa. Eu quero essa filmagem, porque eu vou mostrar pra todo mundo. A todos os meus amigos, colegas, não tem desculpa. No caso, o meu projeto, ele vai ser pautado muito nos exercícios focados no circo também, porque eles são muito bons para preparar o corpo. E não é aquela coisa toda regradinha da dança, que eu tenho muito do balé, né? Já são coisas um pouco mais complexas, talvez, mas que também tem um ponto base muito tranquilo. No caso, tanto o circo quanto a dança, você consegue iniciar ele começando a aquecer seu corpo, começando a ativar as articulações, a criar força muscular de formas bem tranquilas, bem leves e que vão evoluindo e te levando aonde você gostaria de chegar, que é fazer o que você gostaria. Que seja lá o que for, você pode estar dando mortal, mas só vai ter que começar de um ponto base ali, que é comum para todo mundo, né? Então, o meu projeto, ele vai em relação a você conseguir deixar o seu corpo preparado para fazer todas as movimentações, né? Que foi o processo que eu tive que fazer, porque eu também vim de muitas lesões, né? Eu tenho lesões que eu deveria ter costurado aqui algumas coisas. Tá descosturado, mas vai continuar. Mas com esses exercícios, né, com todo esse preparo bem tranquilo, regrado, sem nunca me machucar, tipo, tentando fazer eles, o corpo vai fluindo, né? Então, para demonstrar um pouco para vocês, né, o que eu gostaria de propor com o meu projeto, eu vou passar para vocês alguns exercícios, né, que eu faço basicamente todos os dias também, para poder preparar o meu corpo para o dia, porque quem vive nessa rotina tem que fazer isso todo dia. Você acorda tendo que acordar o seu corpo, né? Isso é extremamente importante. E lembrando que nenhuma dessas coisas podem te machucar. Nunca. Você não pode fazer nenhum exercício que te machuque. Sempre buscar todos eles fazer de uma forma tranquila, confortável e que sirva somente o propósito, que é o exercício. E acabou. Então, pessoal, o primeiro exercício, assim, não é nenhum exercício, é você voltar... Tudo isso tem a ver muito com a sua consciência corporal. Tanto a dança quanto o circo tem muito a ver com como você está sentindo o seu corpo, porque é isso que vai te dizer o que vai te machucar ou não, né? E a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Para você nunca se machucar, primeiramente a gente tem que aquecer todas as articulações, né? A gente vai usar todas elas. Se você pretende fazer as movimentações, você vai ter que abrir todas as suas articulações, com a mão, com os pés, com o quadril. Então a gente tem assim, as rotações, devagarzinho, de um lado para o outro, né? Para poder aquecer. Você não precisa fazer numa posição assim, só precisa estar confortável e fazer. E aí você vai mexendo tornozelo, vai mexendo os punhos, vai mexendo o pescoço, devagar, né? Para começar, principalmente se você for fazer isso de manhã para acordar o corpo, né? Aí você vai, alonga, continua mexendo as articulações, mexe mais, pode subir assim ou só segurar uma perna e abrir, né? E continuar. Aí quadril também, dá pra ver? Trouxe aqui assim, lá longe, aqui pertinho, para aquecer também. Aqui perto dá para fazer mais rápido, aí longe você vai mais devagar, né? Para poder explorar toda essa extensão. Aí abrir a perna também,
para poder abrir mais a extensão de quadril. Aí você vai mais longe ainda. Aí pode, ó. Já foi longeão. Mas isso tudo também dentro do seu limite. Se você não tem um alongamento prévio, porque eu já tenho, vindo da dança, outra história. Mas quem não vem de nada em si, tá começando, você vai no seu limite. Ali, aonde você consegue. Mas tem que fazer. Tem que abrir as articulações. Aquecer as articulações como um todo para você começar. Quando você sentir que tá tudo aquecidinho, sentiu calor assim, pingou um pouquinho, você tá chegando aonde você quer. E aí você vai começar a, de fato, ativar o seu músculo, né? Primeiramente, movimentações grandes. Trouxe o braço assim. Esse daqui é um exercício que se faz muito no circo para você aquecer isso aqui. Você fortalece toda essa área e deixa ela preparada para aguentar o peso e também aguentar a extensão de movimento, né? Porque para parada de mão você precisa estar com isso daqui bem forte. Isso daqui vai como se isso daqui virasse as suas coxas, né? Seus braços, ombro vira sua coxa, bunda, então tem que ser tão forte quanto, né? E a gente está sempre preparado, a gente tem que preparar aqui também. E aí vai fazer esses exercícios aqui, né? Se conseguir aqui atrás também. Daí começar também com os alongamentos. Você tenta, mais uma vez, sem se machucar. Nunca façam um exercício só porque vocês conhecem. Faça porque você consegue fazer. Tem isso também. O pessoal faz isso aqui, mas cuidado para não machucar a articulação, né? Tem que ser com calma. Esse aqui também. Pegar a mão aqui, trazer para cima, trazer para trás. No circo, a gente usa muito, né, essa extensão também, porque para parada de mão, principalmente, para você manter o seu equilíbrio, você tem que ter esse balanço aqui muito bom. Estou desenvolvendo melhor o meu. E aí você vai fazer todo o aquecimento, fortalecimento e alongamento de toda essa área aqui para você conseguir colocar no chão e apoiar o seu peso junto, né? Junto com a parte superior, nós temos também a perna. Daí, fora você já ter aquecido os seus tornozelos, você também tem que aquecer o seu joelho. E esse daqui é uma ótima forma, porque você também já aquece a perna como um todo. Né? E aí você faz na altura que você consegue. Aqui embaixo, aqui. Quem tem abdômen bom aqui. E aí, com as duas pernas, com calma. Esses exercícios é bom sempre fazer durante mais ou menos 1 minuto cada um, sem se machucar, mais uma vez. Eu sei que isso tá ficando chato, mas é porque as pessoas precisam entender que nenhum dos exercícios pode te machucar. Você não pode sentir uma dor, porque eles têm que, na realidade, curar as suas dores. Para fortalecer o seu corpo, deixar ele firme, para que você não sinta nenhuma dor. E é uma coisa que eu uso bastante, porque é o que me mantém aqui em pé, né? Bom, depois que você tiver aquecido, todas as suas articulações, tá tudo quentinho, se estiver sentindo calor, já quiser tirar esse casaco, né? Aí quando você estiver pronto para de fato explorar também um pouco mais do seu alongamento, né? Você vai começar. Os alongamentos que em geral eu faço, né? Tem esses daqui de braço, normal, assim. Eu venho assim também pro lado para você poder ter essa extensão daqui, né? Esse daqui também pro lado. Exercícios básicos que também fazem parte da dança, fazem parte do circo, enfim. Para você também alongar a sustentação, por exemplo, tocar no chão. Esse é um excelente exercício porque você vai alongar a sua lombar, você vai alongar as suas pernas. Isso é um exercício que também ajuda a liberar quem tem dor, para quem tem dor na lombar, né? É um exercício que ajuda muito a liberar a tensão dessa parte. Você coloca os pezinhos assim, retinhos, né? Tudo bonitinho. E sem se machucar, você vai deitar. Segura aqui assim. Esse exercício de descer você também pode fazer ele na parede, porque, por exemplo, esse na realidade é uma das formas que eu mais faço. Você apoia 45 graus na parede, porque aí você não precisa se forçar. Por exemplo, quem não consegue esticar bem a perna enquanto faz isso,
né? Quem não consegue se firmar sem nada, encosta na parede, coloca 45 graus, abre um pouquinho a perna e deita lá na frente. Assim, a pessoa que não consegue se segurar não corre o risco de cair. A pessoa que procura também relaxar nessa posição para ativar mais o alongamento consegue ficar sem muitos problemas. E na realidade até não é que force, mas existe um peso muito bom para que o alongamento aconteça, né? E daí você pode fazer de outras formas, pode abrir mais a perna, né? Vai em relação ao nível do exercício. Mas o básico é esse. Um outro exercício também que ele já vai puxando, depois que você aqueceu bem os seus punhos, né, aqueceu bem a articulação dos ombros, da escápula, né, tudo bonitinho aqui, para que você desenvolva tanto alongamento quanto força nessa parte aqui. Para que você faça a parada de mão, existe isso aqui. Você coloca as duas mãos no chão, lá na frente, e aí você vai fazer uma transferência de peso, né? Assim que é mais fácil. Veio aqui, perninha reta, a mão também reta, encaixou a cabeça aqui, e aí você vai pra dentro com o peito e depois vai pra frente. E aí você vai pra dentro com o peito e vai pra frente. O que acontece? Essa transição de peso, ela vai acostumar o seu braço e você também vai adquirir a posição correta para o encaixe da parada de mão, né? Porque, por exemplo, quando eu tô ali embaixo, o que acontece? Eu coloco a mão assim, aqui é o chão, né? Aí eu venho pra cá e faço esse encaixe daqui, né? Que esse encaixe da parada de mão vai ser aqui, bem encaixado. E também vou treinando o peso pro braço. Quando você vai pra frente e você apoia mais do seu tronco no braço, você vai adquirindo essa força para que o seu braço aguente o seu próprio peso, né, em cima deles. E daí você vai fazendo até você sentir que você tá aguentando aquela movimentação, né? A gente viu um pouco do alongamento, o aquecimento, o alongamento, um pouco para introduzir para a parada de mão, né? Que é essa transferência de peso. É o primeiríssimo exercício que você faz para poder adquirir essa força, para você aguentar no seu braço, né? Esse é um que tem que ser feito com muito cuidado também, para os seus punhos, por isso aqueçam, fortaleçam, né? Para você também fazer muitas coisas, principalmente no circo, você precisa ter um abdômen muito forte, né? E isso é uma parada que realmente faz extrema diferença. E não vai dar certo, galerinha. Quem não gosta de fazer abdominal, esquece, vai ter que fazer. Eu odeio, mas tem que fazer. Daí, no caso, galerinha, abdominal normal. Porém, eu sei que todo mundo odeia, e eu também. E daí, o que eu faço? Balézinho, mas é algo muito melhor. Primeiramente, sentar o mais reto possível, correto? Aqui, né? O mais rápido possível. A mão bem aqui atrás, para manter a sua coluna bem reta, que isso é o mais importante, que só assim você vai realmente estar trabalhando o abdômen. E daqui, ó, perna. O que acontece? Fazendo esse abdominal, você trabalha várias coisas ao mesmo tempo, na realidade, o seu corpo inteiro. Porque aqui você está mantendo postura, que é algo muito importante para o circo e para a dança, né? Você ter isso daqui muito forte. E aí você vai trabalhar diretamente o abdômen, mas também a sua perna, correto? Toda essa força e consciência, né? Esse é um movimento que não é assim, não é difícil, mas também não é uma coisa tão tranquila para o corpo. Você faz fácil, mas para o corpo entender e executar, às vezes, pode ser um pouco complicado, porque é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo. Mas flui. E é um exercício muito eficaz, né? Ele vai trabalhar várias coisas. Se vocês querem fazer uma introdução realmente que seja mais rápida, procurem sempre exercícios que trabalhem mais do que uma coisa só no corpo, a não ser que você precise focar nessa coisa. No geral, para você desenvolver a sua habilidade geral, são exercícios que trabalham o corpo inteiro. E aí, realmente, o resultado é
mais rápido, mais visível. Bom, mas enfim, levantou a perna, repetiu durante um minutinho aí, pelo menos, para poder, como? Firmar, ganhar as coxas, ganhar uma panturrilha. Que mais de abdominal pode fazer? Um abdominal que eu sempre faço, que era o que eu estava até demonstrando aqui, de fazer isso, que é aqui. Para quem não tem o equilíbrio de ficar em uma perna só, paredinha, sem problema nenhum. Vem aqui, fazer o mais alto possível. Puxa a perna. Outra coisa, abdômen, travado. Isso é um abdominal, mas também um exercício para perna. Basicamente todos os meus exercícios são assim. Daqui, apoiou bonitinho para não cair, tem que ficar bem retinho, entendeu? Se não, apoia as costas inteiras, não importa. Isso daí é questão de nível. Apoia as costas inteiras, ou apoiou a mão. E aí, veio aqui, fez aqui e aqui atrás. Aqui atrás, retinho, dobrado, enfim. Fez a perna, né? Mas dos lados, na frente. Aí, assim, só para demonstrar alguns exercícios um pouco mais específicos, um pouquinho mais avançados, né? Eu uso muito o contorcionismo, a parada de mão, a portagem usa muito a parada de mão e também o alongamento. Então, por exemplo, coisas que eu sempre faço, eu treino muito a minha ponte, né? E também, obviamente, o meu equilíbrio e a minha força de parada de mão. Minha parada de mão não é maravilhosa nem perfeita, nem minha ponte é maravilhosa nem perfeita. Mas são coisas que eu tô sempre treinando, são coisas muito imprescindíveis. No caso, fez aqueles exercícios todos que eu passei, né? Aí alongar um pouquinho mais essa parte e também a gente vem aqui para a parede para poder fazer o alongamento de costas, né? Não só normal de alongar e aquecer toda essa parte, mas também de você treinar o ir. Aí no caso, encaixe bonitinho, veio aqui, colocou a mão, sempre mantendo isso daqui reto. E toda a dobra ela é feita a partir daqui de cima, do mais em cima até embaixo, porém mais encaixado sempre possível. Aqui, vemos e vem aqui, olha, parede. E de volta. E aí, um pouquinho também na parada de mão, né? Daqui pra cá, a gente faz treinar o equilíbrio, que tá aqui, lembrando do encaixe na orelha. E aí lá você pode fazer umas flexões, você pode treinar, transitar o peso de uma mão para outra, né? Que isso também é muito legal, isso é uma parada que eu sempre fiz desde novinha, treinar a parada de mão assim na parede. E daí, obviamente, né, treinar a abertura, galerinha. Meus alongamentos são muito de balé, mas o alongamento em si, ele não tem um nicho. Então, faço as minhas posições, que é para ter bastante abertura aqui, isso é muito importante no geral, né? Aí alongar costas junto, a gente vai lá na frente, né? Aí a gente faz uma perna, faz uma outra, aí a gente faz uma abertura, entendeu? Que já tá assim, já tá boa mesmo. Por outro lado não tá, mas vou deixar pra lá. E aí é isso, né? A gente vai treinando, tentando não se lesionar, gente. Não se machuquem e dancem, façam circo, façam outras coisas. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. E isso foi um pouquinho do que eu faço, do meu dia a dia, de como eu ativo o meu corpo e como eu consigo fazer minhas coisinhas, né? E é isso. Tchau, tchau. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. But you made it in the sleazy way. Sell it to the king. I gotta get paid. Well, that's the way it is. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same.